tem os dois pés atrás com o SAF, né? Um não, tem os dois pés atrás com o SAF, porque eu acho que poucas delas tem, nem é só, eu nem vou dizer assim, ó, que poucas delas vão agregar ao futebol. Eu acho que poucas delas querem agregar ao futebol. Nem é que vão agregar, às vezes até querem não dar conta, mas para mim até nisso já são poucas. Porque eu gosto muito do clube representativo. É uma coisa minha, por exemplo. Eu tá lá, assim, eu respeito o trabalho de clubes, empresas, assim, mas clube que não representa ninguém, ele não tem minha simpatia, sabe? Eu acho que o futebol representativo é muito mais interessante. Mas eu temo que um dia os clubes representativos são uma representação, por exemplo, esse time é de tal pessoa, aquele time é de tal pessoa, aquele time é de tal pessoa, não é o modelo que me agrada, mas me parece que talvez no futuro seja um modelo que seja competitivo, seja só esse. Tomara que não. Mas ao seu ver, Hugo, você como vilanovense, um vilanovense de arquibancada, de conselho, de presidência, qual seria, se é que seria esse o melhor caminho, a SAF ideal para o Vila, no seu entendimento? Para mim é igual a do Bahia. É igual a do Bahia. Apesar hoje em dia de estar no modelo associativo, também é do Red Bull. Mas quando você tem um grupo consolidado, eu tenho muito receio, por exemplo, da questão quando você parte para a pessoa. Por exemplo, dificilmente você vai ter alguém, às vezes, como o Pedrinho, lá do Cruzeiro, que é um cara apaixonado pelo clube, tem um compromisso ali com a instituição. Mas o Cruzeiro é centenário. É centenário. E depois do Pedrinho? E a hora que o Pedrinho encheu o saco? Porque agora tá bacana, tudo, campanha bacana. Mas e quando já se tornar um fardo? Quem vai assumir? Como vai ser essa transferência? Vai para oportunistas? Então, eu tenho convicção que vai ter alguns clubes de muita tradição que vão acabar, infelizmente. O que é lamentável, né? Então, a SAF do Bahia, né, torcedor, caso você não conheça, imagino que a maioria conheça, quem acompanha futebol, a SAF do Bahia, vamos dizer assim, o Bahia pertence a um grande grupo que mexe com futebol, que é o Grupo City, né, que vai distribuindo seus satélites pelo mundo, tem o Manchester City, que é a grande referência, vai distribuindo seus satélites pelo mundo. Não temos tantos grupos assim, né, Hugo? Se a gente for olhar no futebol mundial, não Não, são não, tantos grupos assim, né? não É tem. uma, é uma lista pequena, mas realmente concordo com você. Inclusive, para mim, a SAF do Bahia é a melhor do Brasil, na minha avaliação, de todas que eu vi até agora. Para mim, Não, é disparado. é a melhor. Se o Bahia for o mais bem vendido, no melhor contrato, o Bahia tem inclusive uma exigência de folha mensal. Eu acho que o grande diferencial não é nem o quanto você vendeu, é o que vai ser feito a partir do momento que a SAF assumiu o clube. Por exemplo, tem muita proposta de SAF que os camaradas vêm aqui, um bando de aventureiro, aí eu vou colocar, vamos dizer, 300 milhões no clube, mas ele usa o recurso do clube, daqui 2, 3 anos ele foi aportando, aportando, porque se futebol desse tanto lucro assim quanto os outros pensam que dá, tava todo mundo milionário aí, não precisava nem de SAF, né? Então, aí, depois de 2, 3 anos, o cara só tendo que aportar, não contou com a sorte de vender um grande jogador, vai chegar no ponto que ele vai transferir para outro, qual que é o compromisso do outro, e vão fazendo maluquice. Nós tivemos exemplo aí, por exemplo, de SAF aí de Série D, de clube tradicional do Nordeste, que no primeiro momento, naquela ocasião estavam na Série C, no primeiro momento tiveram a oportunidade de assumir, os caras me conseguiram levar um treinador, uma comissão técnica de 150 mil reais, e aqui no Vila, na Série B, a gente pagava 80. Eu falei assim, gente do céu, como que sustenta um negócio desse? Então, assim, é muito aventureiro, muito clube também com o pires na mão, com a faca no pescoço, que às vezes acaba tendo que se submeter a um processo desse sentido. É, e eu vejo também muitos investidores sem nenhuma experiência no futebol também, o que para mim é outro problema, sabe, Hugo? Assim, o cara tem É, o dinheiro, hoje operar é muito difícil. É muito difícil você saber operar, conduzir um clube. Você pode ter muita gente com dinheiro, até boas pessoas, mas quem vai fazer a coisa acontecer para ele vai ser difícil. E aí vai virar mais um. E aí eu até costumo dizer assim: tem um. Eu vejo assim, alguns casos aqui, comento com o povo. Pessoal, esse camarada aí daqui a pouco
vai ficar falando que a coisa não deu certo, mas a culpa era do futebol, que é só para malandro, que é para tudo. Mas é porque, às vezes, ele colocou muito dinheiro na mão de gente errada. E aí ele vai ter essa narrativa, que é a narrativa que você bem disse aí, de muitos que deixam o futebol. Que às vezes a coisa não acontece e justifica aquilo como sendo. Porque futebol é para malandro, futebol não é para gente séria, não tem nada a ver. Às É, vezes as coisas não vai dar certo, mesmo você fazendo tudo certo, às vezes não vai dar certo. Mas hoje, para operar, a pessoa para operar futebol é muito delicado. Exemplo, você pega aí esse movimento agora do mercado. O Marcelo Paes sai do Fortaleza e vai para o Corinthians. O Marcelo Paes é um cara espetacular, sensacional. Vi que o Pedro Martins assumiu, que é um cara capacitado, tudo. Mas, assim, o, o que o Marcelo representa por Fortaleza, de conhecimento, aí eu vejo até ingratidão do povo e uns comentários de alguns torcedores, pô, tá deixando Fortaleza no pior momento da história. Eu falei, rapaz, eu nem sou torcedor do Fortaleza. O pior momento da história foi quando o Marcelo estava ajudando, pô, quando ele iniciou lá atrás. Hoje, agora, talvez vai estar até no piloto automático. Então, assim, é. hoje você vê um mercado muito fechado. Se você for ver, você fez um comentário em relação à questão de treinador. Às vezes gira muito em torno dos mesmos treinadores. Não, aqui a gente trouxe muito cara que nunca tinha nem pisado no Vila. Mas se você for ver, principalmente nesse meio do gestor de futebol, do CEO, fica rodando sempre ali, ó. Sempre ali nas mesmas pessoas, Por nas exemplo, mesmas pessoas. até nisso que você colocou, nessa função, o Vila teve uma estabilidade grande, né? Porque você teve o Frontini lá Sim. atrás, 3 anos, né, seguidos do Mas, Frontini. mas porque nós também, ó, migão, sustentamos ali na unha. Porque para torcedor não servia. Oh, exatamente. Para É, torcedor não servia. E o- acho que foi um cara assim que tem meu total respeito, ficou 3 anos e 8 meses na função. Revelamos ele, um grande executivo de futebol. Às vezes vai acontecer de passar por uma situação igual passou no Paysandu, mas por N fatores, às vezes as coisas não vão dar certo, mas vai ter uma grande oportunidade e vai demonstrar tranquilamente seu potencial. Assim como teve vários outros que rebaixaram clube de Série B para Série C, que depois foram parar em Série A e hoje fazem grandes trabalhos. Então, vamos dizer assim, como você bem disse, o resultado ele depende de inúmeros fatores. é.